Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nesta terça-feira para falar de NFL. Monday Night Football vai ocupar um pequeno espaço desse vídeo aqui, mas temos muitas coisas para falar. Tem demissão de treinador, tem muita agitação, muitas notícias para a gente comentar da NFL. Então já deixa aquela curtida, aquele comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa, interaja com o Toque Passa para a gente crescer. Graças a vocês estamos crescendo. Muito obrigado por todo o apoio que a gente recebe. Se puder ajudar um pouquinho mais ainda, faça parte do nosso clube Amigo Ligado, o clube de apoiadores, de assinantes, de sócios, parceiros aqui do Toque Passa. Muito obrigado a todo mundo que ajuda mesmo, tem um grupo no Telegram que é demais, e também concorre a prêmios com 200 assinantes. Vou sortear mais uma jersey modelo Nike Game, uma réplica da The Duke, 3 camisas da Fanatic Sport Nation. Todo mês eu sorteio camisa da Fanatic Sport Nation. Não conhece a Fanatic ainda, tá perdendo tempo, aqui embaixo tem link, tem cupom de desconto. Também convido você que gosta de fazer apostas esportivas a conhecer Bet Mais, site parceiro do Toque Passa. Aqui embaixo tem link para você abrir lá e com conhecimento dá para tirar uma graninha a mais. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos começar aqui falando no Monday Night Football, que não é culpa minha, tá? Eu não falei que ia ser jogo bom, né? Apostei na vitória dos Vikings, até meu placar era uma expectativa de um jogo muito legal, acabou não sendo. A culpa eu vou colocar aqui no Tiba 4P, vou cometer essa inconfidência aqui, porque ele que é o responsável pelos nossos palpites, né? Na nossa planilha de palpites lá, e aí ele tenta acelerar o processo para na terça-feira eu conseguir chegar e já falar quem que foi o rei do palpite na semana. Mas aí ele falou assim, ó, vou adiantar um pouquinho aqui. Semana passada ele falou, vou colocar a vitória dos Chiefs, depois, se for o caso, eu mudo. Teve que mudar. E agora ele falou que ia colocar a vitória dos Vikings. Deu do que deu, então a culpa não é do Joshua Dobbs, a culpa é do Tiba 4P. Brincadeira, viu, Tiba? Muito obrigado mesmo pelo apoio. Mas tivemos ontem mais uma experiência aí, o Joshua Dobbs Experience, tão divulgada pelo Ivo Stank, nosso parceiraço, nosso amigo que está lá com live, né? Hoje, aliás, é a primeira parte do nosso encontro, teremos a live hoje à noite, mas o Ivo tanto fala, né? Ele alerta sobre a Joshua Dobbs Experience. É delicioso acompanhar o Dobbs no começo dos momentos, assim, mágico, chega no time, voa, foi assim nos Cardinals. É conforme ele vai aprendendo ali, a galera também vai percebendo um pouquinho o que ele faz, aí dá ruim, né? Astronauta, nerd, mas como tudo que tem ajudado a popularizar a NASA nos últimos tempos, falha miseravelmente pouco tempo depois. E eu fico triste pela NASA. A NASA me atendeu tão bem quando eu fui preparar umas matérias lá para o Super Bowl 51, foi em Houston, conversar, atenderam, os caras tão legais, e as coisas dão errado. É assim que funciona a vida para os nerds da NASA. Mas segunda derrota seguida dos Vikings nos mesmos moldes, né, espalhando a farofa. E ontem, claro que tem mérito da defesa dos Bears, mas quando o quarterback é interceptado 4 vezes, ele é, claro, a grande parte do problema, né? Se não é ele todo, ele é a grande parte do problema. Mesmo assim, ele estava conseguindo escapar, da pataquada quase que bem, né? Porque aí ele consegue lá um touchdown pro Rockinson no quarto período, ajudou meu fantasy, muito obrigado, Dobbs. Mas o fumble do Fields na sequência, parece que vai dar, vão conseguir escapar com uma vitória horrível aí de 10-9, mas vitória é vitória, o que interessa é chegar nos playoffs. Mas aí a defesa dos Bears apareceu bem, pegaram a bola de volta, né? Faltava carregar no colo também, porque é isso que acontece. A defesa dos Bears via lá, fazia, e o ataque dos Bears não produz nada. Aparece bastante os Jets em alguns momentos. Terceira para 10, tá para matar o jogo. A defesa dos Vikings não consegue. Cede ali 36 jardas pro DJ Moore. Teve mais uma falta de excesso de gente em campo. Deixa no field goal bem tranquilo pro Cairão selar a vitória. A campanha final tem uma polêmica de intentional grounding, mas a gente sabe como é que funciona esse tipo de chamada na NFL, marcam quando bem entende, né? O Kemet estava perto, sim, ele estava em Minneapolis, né? A ideia, acho que era essa, basicamente, o perto que eles entenderam. Mas tá aí, vitória dos Bears, que agora estão 4-8, 6-5 para a equipe dos Vikings. Os Bears já estão tranquilos lá com a first pick no bolso, podem vencer, podem pensar. Eu acho legal porque é o seguinte, né? Eles podem vencer para observar mais do field, para saber se fica com ele, que eu acho que não vai rolar. Foram 2 fumbles no quarto período, ele tentou perder de qualquer jeito ali, né? Como disse o Nardini aquela vez e serve agora para os Bears, a vitória culposa, né? Não tem intenção. Os Bears tentaram não vencer e acabaram vencendo o jogo. Mas assim, pelo menos você tenta colocar um preço
ganhar uma coisa a mais com o Fields, né? Eu acho que eles não vão ficar mesmo. Primeira vitória do Eberflus na NFC Norte. Que bom que veio antes dele se despedir. Brincadeira, eu não acho que o Eberflus vai ser demitido, porque ele tem aquela cartinha na mão, né? Carta saída livre da prisão, quem joga banco imobiliário sabe como é que funciona. Na NFL você tem a carta do tipo assim, a culpa não é minha, né? Legado maldito. Você vai lá e joga essa carta e fala assim, o Fields não foi a minha escolha, eu preciso ter o meu quarterback, ter a chance com o meu quarterback. E aí vão deixá-lo pegar um quarterback, estragar mais um talento, que é provavelmente isso que os Bears vão fazer, buscar um quarterback e acabar com esse talento. Principalmente que eu não gosto também do trabalho do Eberflus, né? Mas vai ser isso daqui. Então acho que não tem muito mais o que falar desse jogo. Foi um Monday Night Football para se esquecer. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre treinador que caiu, mas antes vamos atualizar as notícias médicas, né? Como fazemos todas as terças-feiras, né? E tem outras notícias também de movimentações. Vou começar com a principal delas, que envolve o Myles Garrett, né? O grande astro da equipe do Cleveland Browns, e o jogador saiu usando uma tipóia do jogo contra os Broncos, uma derrota dos Browns contra os Broncos. Aí era fim de qualquer chance de qualquer hipótese da equipe dos Browns avançarem, mas segundo o head coach, o Kevin Stefanski, não passou de um susto, né? Escapou de um problema maior, de acordo com o treinador, não existe um dano estrutural no ombro, e tem a chance ainda do Garrett jogar contra os Rams no domingo. Garrett, que tem 13 sacks na temporada, e aí ele saiu na partida falando que ele sentiu um pop, né? Sentiu um estalo no ombro, levantou dúvidas ali, todo mundo ficou preocupado, falou, cara, só faltava essa semana a gente não perde um grande quarterback por lesão, mas perde o Myles Garrett, né? Que é basicamente o quarterback hoje em dia da equipe dos Browns. Não, ainda bem, aparentemente está tudo bem com o Garrett. Outra notícia envolve o Joe Burrow, esse sim já fora da temporada. Ontem pela manhã, a equipe do Cincinnati Bengals comunicou que foi feita a cirurgia para reparar o dano ligamentar no punho da mão direita do Burrow e realizado com sucesso, né? Tudo correu dentro do previsto e a partir da semana que vem o Burrow deve começar a frequentar as dependências do Cincinnati Bengals para fazer o trabalho de reabilitação, fisioterapia, aquele caminho todo para estar bem para 2024. Nos Dolphins, que perderam o Jalen Phillips, o veterano Jason Pierre-Paul está voltando para a sua casa, voltando para a Flórida, né? Ele que nasceu na Flórida, jogou no college lá, foi campeão com o Tampa Bay Buccaneers, parece estar assinando com a equipe do Miami Dolphins. Essa informação que veio lá da ESPN. Ele estava no practice squad da equipe do Saints desde a semana retrasada. Eu falei aqui, né, que ele tinha feito lá um teste e estava assinando com o practice squad. E agora está indo para assinar com o elenco principal da equipe do Miami Dolphins. Perderam Jalen Phillips. O Pierre-Paul não é a substituição para isso, né? Fica bem claro, até porque o Mike McDaniels falou, né? Confio totalmente no grupo de linebackers, confio no grupo que nós temos. Acho que é mais uma peça, né? Coloca uma opção diferente nesse elenco. Os Dolphins perderam o Jalen Phillips na sexta-feira no jogo contra os Jets. Ali a panturrilha dele dá aquela estilingada, mostrando que o tendão de Aquiles tinha ido embora. Isso encerra a temporada. É uma perda considerável. Tem peças, como disse o Mike McDaniel, a defesa tem peças, mas o Jalen Phillips estava em segundo lugar na equipe, empatado, não, aliás, estava empatado na liderança, isso aí, eram dois jogadores com 6 sacks e meio na temporada, peça importantíssima, um dos grandes líderes dessa defesa, então é uma perda considerável. Vamos ver o que o Pierre-Paul consegue acrescentar aí, veterano já, né? Mas consegue acrescentar alguma coisa. Por falar em veterano, vamos falar de Marcus Peters, que foi dispensado do Las Vegas Raiders. Pegou a galera meio de surpresa na segunda-feira, mas aí depois eu fui rever o jogo e eu entendi muito bem o que aconteceu, né? Veterano quarterback, tinha assinado um contrato de uma temporada como free agent na equipe dos Raiders e agora volta ao mercado. Ele foi colocado no banco de reservas ali para o segundo tempo, depois de uma discussão com o técnico interino, o Antonio Pierce. O Peters, vamos lá, essa temporada ele teve uma pick six de 75 jardas lá contra os Lions, putz, entrou pra história, porque pick six em não sei quantos times, incrível, ótimo, mas o resto da temporada, mano, ele tá com uma mão de manteiga que é brincadeira, né? Não sei se ele perdeu a força nos dedos com a idade, mas tá bem abaixo do que a gente reconhece. E no jogo contra os Chiefs mesmo, né? Ele dropou alguns passos que poderiam ter sido interceptação, tem sido assim ao longo da temporada, perdido uns tackles
incríveis, né? Sei lá, a idade chegou, bateu ali pro Marcus Peters. Foi depois de um tackle perdido que rolou um desentendimento com o Antonio Pierce. E aí rolou uma treta, ele foi até pro vestiário, depois voltou e já nem ia jogar mesmo lá. Então não pega de surpresa assim a dispensa para quem acompanhou mais o jogo dos Raiders contra os Chiefs. Tem muito torcedor nas postagens nas redes sociais anunciando ali essa dispensa que fala, nossa, cara, não, podia vir aqui para os 49ers, não, podia vir para não sei quem. Eu não sei se ele vai acrescentar grande coisa assim, tá? Outro dispensado lá em Las Vegas foi o safety, o Roderick Teamer, né, que não é muito assim de grupo, aparentemente, né? Alguns dias atrás ele foi detido por dirigir sob influência, estava acima da velocidade e, né, os Raiders não precisam de mais problemas desse tipo. Então, 2 dispensas ontem no Las Vegas Raiders. Vou passar aqui por mensagens que chegaram ontem também, né? Porque o Pablo Vitor mandou uma mensagem brava comigo aqui, né? Que eu falei da Ross Collar no Josh Allen. E aí ele falou, pô, você não assiste na ESPN? O comentarista na ESPN até explicou pro Kurt que não tem isso aqui. Eu não assisto a ESPN, gente, desculpa, eu moro em Portugal. Se eu assistir é porque eu tô quebrando regras e eu não posso assistir. Então, não, eu não assisti o jogo pela ESPN. Que bom que o Guilherme Cohen tá lá fazendo um excelente trabalho comentando a arbitragem. E explicou porque eu também não fazia ideia, tá? A gente tá acostumado a falar de puxar pelo colarinho, a gente até faz o sinal assim. E seria mais assim ou assim, porque aí eu fui procurar a regra direitinho e fala, né? Você não pode puxar pelo lado nem por trás. Pela frente, tá liberado, e foi o que aconteceu no jogo. Tive até a impressão no momento, eu falei assim, não, mas não foi pelo lado que teve o puxão? Não, não foi pela frente mesmo, então não teve falta. Calma, né? Eu só não acompanhei. Faltou ali para mim, o comentarista, faltou o trabalho do Cohen para me ajudar, fica aí a lição, aprendi mais essa. E o Guilherme Alves Marques, eu falei pro pessoal, pô, quer mais um detalhe de um jogo assim? Me fala que eu vou ver, né? Fui assistir mais a pedido dele, ele pediu uma análise um pouquinho melhor do Denver Broncos. Eu fui assistir de novo a partida e eu acho interessante, cara. A gente pode até comentar mais durante a live hoje, vou pedir a opinião do Ivo, do pessoal no chat também. Mas, cara, é incrível como o time vai se recuperando, vai conseguindo encontrar o seu espaço ali, né? Tá sonhando com vaga nos playoffs, ainda acho pouco provável, eu tô procurando aqui mais umas estatísticas dele, tá? Mas só por isso que eu tô olhando aqui pro lado, tá? A tela aqui do computador. Mas a equipe dos Broncos tá 6-5, venceu então o Cleveland Browns por 29-12. E eu acho que passa muito pela defesa, né? Como essa defesa deixa de ser uma das piores de todos os tempos da NFL e vai se reencontrando, atinge o fundo do poço naquela derrota para os Dolphins, é exposta de uma forma ridícula e foi se encontrando. Naquela semana rolou um desentendimento, parece, no vestiário com o Randy Gregory, né? Na semana seguinte ele acaba sendo dispensado, era um contrato grande, o pessoal fala, manda embora, e eu acho que foi uma decisão das mais acertadas de todos os times na temporada, né? Porque mudou completamente o ambiente lá dentro, tem percebido dessa forma. Pode ser uma questão de influência dentro do vestiário, o Vance Joseph está falando uma coisa, o Gregory está falando outra, pode ter tido aquela briga ali, mas melhorou a defesa, não coincidentemente depois dessa dispensa do Randy Gregory. No ataque, eu tô gostando dessa estratégia do Sean Payton, porque ele não tá forçando com o Russell Wilson. Eu sei que quando o Denver Broncos foi atrás do Russell Wilson, ele queria aquele cara do Seahawks capaz de fazer big plays, encontrar passes em profundidade, em janelas apertadas, não sei o quê. Mas esse talvez não seja mais um Russell Wilson que exista no nosso mundo, né? Ficou para trás, passou, não é o caso. Ou então a capacidade dele de fazer big play vai vir a partir do momento que esse ataque estiver mais estabelecido. E é isso que o Sean Payton tem feito. Ele simplificou o playbook. Ele está fazendo um futebol americano mais básico. O playbook minimiza os riscos, sabe? Não é esse o exemplo melhor, mas é como se você tratasse o Russell Wilson mais ou menos como um calouro. Traz um playbook um pouquinho mais simples, faz mais screens, vai mais pro check down, ao invés de tentar o passe em profundidade, em janela apertada, sabe? Olhou lá no fundo, não tem ninguém muito aberto, vai pro check down, faz um passezinho mais aqui pro lado, uma coisa mais simples e evita produzir tantos turnovers, que tinha sido um dos grandes problemas do Russell Wilson na temporada passada. É a disparada a temporada em que o Russell Wilson passou, que os passes do Russell Wilson ficaram menos tempo no ar, né? Ele, no ano passado mesmo, na equipe do Denver Broncos, já não era
o melhor ano dele em jardas aéreas, né? O tempo de voo de bola, jardas percorridas voando, mas no ano passado ele teve na casa de 9 jardas no ar por cada um dos passes que ele tinha tentados, né? E agora está em 6,7. Né? A média de passes completados tem uma distância percorrida no ar de 4,7 jardas. Então você percebe que está muito mais pezinho no chão, muito mais calmo, e eu acho que isso é interessante. Estabelece o time, tava uma tragédia, tava tudo muito ruim, então traz um pouquinho para cá, melhora a sua defesa, dá uma respirada, alivia Ares, Gregory, valeu, muito obrigado, vai embora, né? Vai procurar a tua vida, e as coisas melhoraram. Então, que bom, porque o pessoal até lembrou lá no grupo, no Telegram, porque eu falei assim pro torcedor dos Broncos ficar tranquilo que pior não ia ser. E tava sendo. E agora tá se reencontrando no 6-5. Não acho ainda que vai rolar playoff, tá? Não acho ainda. Tem um calendário que tem jogos complicados. Tem Houston agora na sequência. Depois ainda tem Detroit, os 2 jogos fora. Acho que são jogos que você pode considerar. Detroit tem dado uma espalhada na farofa, mas eu vejo os Broncos como azarões nessas partidas. Tem 2 jogos contra os Chargers ainda, os Chargers estão fora, mas tem aquela coisa de orgulho, de rivalidade, então fica complicado. Tem um jogo contra Vegas ainda. Moleza mesmo, os Broncos só vão ter na semana 16 quando enfrentam os Patriots. Mas eu acho que por tudo que já passou, né, pô, terminar com campanha positiva é maravilhoso. Estar sonhando na semana 12 já é uma coisa incrível e dá uma tranquilidade para o Sean Payton mostrar um trabalho melhor no futuro. Por falar em playoff, eu vou aproveitar aqui que o debate pegou fogo ontem na tela da ESPN League entre os colegas Paulo Antunes e o Anthony Curti. Cara, como deve ser, né? Eu gosto de ver debate assim. Discussão tem que ter discussão, né? E ali, cara, eu achei uma discussão de excelente nível, alto nível mesmo, né? Não teve desrespeito, não vejo desrespeito em nenhum dos lados ali. 2 pontos que os caras têm um ponto forte, e aí você defende e tinham argumentos para defender os seus pontos. Isso que eu acho mais legal. Então eu gostei bastante. E, cara, eu vou até falar que nessa discussão que eu acompanhei depois, cara, eu fico no meio do caminho, que eu acho até que é a opinião deles, né? Pelo que eu senti dos dois ali, no fim eles estavam concordando, mas eles têm aspectos diferentes. Não dá para descartar os Bills dos playoffs. Ninguém descarta isso. O Kurt não descartou, o Paulo Antunes acredita que o time vai para os playoffs ainda. Principalmente depois do jogo contra os Eagles. Foi um bom jogo da equipe do Buffalo Bills. Né? Perdeu o jogo? Sim, perdeu, mas, não dá, mas também não consigo cravar que eles vão para os playoffs. Eu não consigo afirmar, não, esse aqui é um time de playoffs. A AFC permite sonhar, acho que até o Seed 7 vai avançar com 9 vitórias. E aí depois, mas vai passear? Não, acho que chegar nos playoffs, cara, por um time como os Bills, é diferente quando eu falo que, pô, tem time que vai lá fazer figuração, falar que fui para os playoffs, né, ganhei uma camisa, esse time nos playoffs, lembrei de você. Não acho que seja o caso dos Bills. Os Bills têm playmakers suficientes e têm experiência em playoff para chegar e tentar dar uma atrapalhada. Não apostaria em Super Bowl ainda, mas é um time que não me surpreenderia tanto se chegasse lá. Mas os Bills têm um calendário complicado pela frente. E aí o troféu de igual para igual não adianta. Tem que somar W, tem que botar Wzinho na tabela. É essa a questão, tá? Perdeu no detalhe para a equipe dos Eagles, dava para ter vencido. Sim, mas perdeu, conta como um L. Mas podia ter vencido o jogo contra os Broncos e, putz, não fosse aquela falta por 12 homens. Detalhe, perdeu. E uma derrota que não podia ter, botou um L, assim, aquele L que você não conta no começo da temporada, contra a equipe dos Broncos jogando em casa. Sabe, não pode tomar o game-winning touchdown do Mac Jones, desses Patriots, perderam para esses Patriots, sabe? Poderiam ter perdido para os Giants, venceram com polêmica, como foi contra os Buccaneers, também venceram com polêmicas. Então, naquele igual para igual, eu vou puxar os Chargers. Os Chargers perderam vários jogos no detalhe, e são um time ruim, vocês sabem a opinião sobre os Chargers, né? A vitória categórica de Buffalo Bills que eu esperava para esse ano, ela aconteceu na semana 4 contra os Dolphins. Porque bateu os Jets, a gente tá vendo que não é grande coisa. Mas a defesa é boa e você conseguiu ir bem. Sim, conseguiu ir bem, mas, né, passando muito tempo em campo também. Na minha bold prediction, eu via no começo da temporada uma chance dos Bills não chegarem nos playoffs. Era um tiro, era uma bold, assim, mas das grandes, sim, mas eu via essa possibilidade. O ataque foi bem nas 2 últimas semanas? Sim.
sem o Dorsey mudou, né? E tem aquele embalo, muda isso aqui, eu preciso mostrar, o adversário também não conhece, o que vai ser feito agora? Agora você já tem 2 jogos que vai ter um padrãozinho que você vai conseguir estudar melhor. Jogo contra os Chiefs e Dallas, muito complicados, porque são defesas fortes. Né? A defesa dos Chiefs ela é uma defesa interessante, a dos Dallas Cowboys também é muito interessante, e eu tenho certeza que já tem todo mundo lá estudando direitinho o que vai fazer contra esse novo ataque do Buffalo Bills, que a gente tem uma boa amostra do que eles passaram em campo, né? Contra os Jets e também contra os Eagles. Então, a defesa não pode seguir dando jardas como deu jardas na campanha final lá para o field goal do empate. A corrida do Jalen Hurts foi muito óbvia, não poderia cometer aquele erro. A defesa tem muitos desfalques, isso aqui é assim, chave na campanha do Buffalo Bills na temporada. Não tem o que dizer. A defesa, ela é chave. Essa perda defensiva, ela é muito grande. Agora, se perder os dois, eu acho difícil sonhar. O pulso vai seguir expulsando ali ainda, vai vencer Chargers, vai vencer Patriots, mas contra os Dolphins e Miami, com a chance de Miami, né, matar o rival, eu acho que fica complicado. Acho que tem chance, não dá para descartar, claro, mas vejo um cenário complicado, depende muito das próximas 2 partidas da equipe do Buffalo Bills, a gente conversa mais também na live desta noite. E para fechar aqui, vamos falar do Carolina Panthers, que ontem mandou embora o técnico Frank Reich, campanha 1-10, um time horroroso. Fica difícil defender o Reich, né? Mas vocês quem acompanha o Toque Passa sabe que eu nem teria contratado o Frank Reich depois do desastre que foi a última temporada dele na equipe dos Colts, né? Acho até que para ele não valia muito a pena se expor já, dar uma pausada ali. Foi assim nos Colts ano passado, de novo agora demitido. Aliás, o Reich declarou que ele assim, talvez tenha sido o último capítulo dele na NFL. Acho que ainda vai rolar. Acho que ainda tem como treinar na NFL, mas tem uma marca incrível agora, que é o único técnico da história da NFL a ser demitido em anos consecutivos no meio da temporada, né? Foi assim nos Colts, foi assim agora nos Panthers. Não sai de mão abanando, tá muito feliz, se não voltar a treinar na NFL tá sossegado, tem cerca de 25 milhões. Cara, ele tinha um contrato de 4 anos, contrato que ia até 2026. Tem informações da Associated Press que falam que o Reich vai receber 9 milhões de dólares nas próximas 3 temporadas, né, para não fazer nada. A ESPN falou em cerca de 25 milhões de dólares. Tá bem, tá tranquilo, né? Vai conseguir ter um bom Natal, não precisa se preocupar. Vamos lembrar que os Panthers ainda estão pagando o Matt Rhule, né? O Matt Rhule tinha assinado um contrato de 7 temporadas lá em 2000. Ele tá treinando no Nebraska, então diminuiu um pouquinho o valor. E aí tá tendo até uma briga aí na justiça, porque o Matt Rhule foi esperto, meteu um contrato com o Nebraska que vai crescendo o valor que ele vai receber. Porque assim, nesse primeiro momento, sei lá qual era o acordo, se ele ganhasse salário X ou Y, os caras pagavam tudo, mas ele tá tirando o máximo possível lá da equipe dos Panthers ainda. E aí essa é a questão. O Matt Rhule e o Frank Reich ganharam do David Tepper, que é o dono do time, 11 anos de contrato. 7 anos pro Matt Rhule, 4 anos pro Frank Reich. E ele é viciado em demitir treinadora. Tá? Porque você vai pegar aí, os caras trouxeram estatística, ele tem um time na MLS também, e manda a técnica embora, mesmo chegando nos playoffs, ele gosta de mandar a técnica embora, acontece com ele, né? Qual que é o seu hobby? Mandar a técnica embora. E para mim o David Tepper é o maior problema do Carolina Panthers, mas ele não vai se demitir, né? E deveria fazer isso. A montagem do elenco foi ruim, o trabalho do Reich não rendia, não se justificava, a última chamada dele, o pessoal tá bateram bastante nessa tecla, foi um screen pass pro running back numa 4ª para 6, né? E depois tem aquela cara de desânimo do Young quando não funciona. O ataque produziu 15 ou menos pontos e nos últimos 5 jogos, são 7 de 11 jogos produzindo 15 ou menos pontos. É o 30º ataque em números totais, 30º em jardas passadas por jogo. Cara, né? É muito ruim. O Chris Tabor, que é o treinador dos Special Teams, vai assumir interinamente, e o Thomas Brown, que é o coordenador ofensivo, vai chamar as jogadas ofensivas daqui por diante. 6ª temporada seguida com campanha negativa da equipe dos Panthers. O time está 30-63 desde que o Tepper comprou o time lá em 2018. E o mais incrível de tudo nessa estatística é que não é o pior nesse espaço de tempo. 30-63 é a segunda pior campanha de um time desde 2018, porque os Jets conseguiram ser piores do que isso nesse período. Incrível. Mas, cara, essa fica a reclamação, porque
tudo leva, todas as informações são de que o Tepper queria o Young, né? Que o Frank Reich queria o Stroud ou queria o Richardson. Richardson não sei se vai dar certo ou não. O Stroud tá dando certo, daria certo nesses Panthers? Não sei. O Young tá dando ruim, tá indo mal pra caramba porque ele é ruim? Não sei, né? Porque a gente tem um time ruim. Tudo é em volta. O time é um lixo. Né? Como ele vai funcionar? Não sei, cara. O time é uma porcaria dos pés à cabeça. Não tem proteção, não tem alvo para passar. A troca foi ruim com o Chicago Bears, mandando Moore, mandando. Cara, tudo foi muito ruim. O que os Panthers fizeram para ter o Bryce Young não se justifica pelo elenco que tinha. Né? Não era um time que estava pronto, faltava só um quarterback. Não, eles tinham que buscar muitas peças. Aí eles abriram mão de muitas escolhas de draft para buscar o Bryce Young e o time é ruim. Mas para mim também o Frank Reich não era o cara para se desenvolver. A questão fica quem vai querer treinar os Panthers, porque o David Tepper tá lá. Ele é um risco. Vai soar um pouquinho como, sei lá, um preconceito, um racismo contra bilionários brancos. O David Tepper pode ser mais uma vítima desse tipo de essa coisa tão nefasta que ataca o mundo, mas ele devia se afastar do futebol. Conta dinheiro, sabe? Você é bilionário, você compra, é o seu hobby esse, então vai aprender. Coloca alguém especializado nisso, coloca uma cabeça mais, alguém para gerir. Que é o que eu faria. Pô, se eu ganhar na Euro Milhões, se eu ganhar na Mega Sena da virada, eu vou lá e compro uma empresa, mas uma empresa que faz, né, compra uma fazenda. Eu não vou cuidar do gado, porque eu não sei, não faço ideia. Não é a minha área. Eu vou contratar alguém que saiba, eu vou fiscalizar esse cara, eu vou observar o que está acontecendo, eu vou dar os meus pitacos, eu vou falar, mas tem que botar alguém que sabe o que está fazendo. O David Tepper não sabe o que está fazendo. O Ben Johnson, que é o coordenador ofensivo da equipe dos Lions, está na mira, aparece como principal nome, mas tem muita gente que está de olho nele. Né? Falam que os Raiders estão atrás, os Patriots podem ir atrás. Todo mundo que demitir treinador vai estar de olho no Ben Johnson porque ele tem feito um bom trabalho na equipe dos Lions. Os Lions, para mim, os Panthers, para mim, seriam a última opção. Eu não queria trabalhar com o David Tepper por tudo que ele mostrou nos últimos anos. Então, para mim, o grande problema, mandou o Frank Reich embora, ok, acho que até se justifica, mas o problema segue lá em Carolina e se chama David Tepper. Convido vocês mais uma vez para a gente discutir esses e outros assuntos na nossa live hoje, 7h30 da noite. Estarei com o Ivo Stank conversando com vocês lá no chat também. Então participa, se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo ou então que for começar a nossa live. E aquele abraço.